Com a gente, o jornalista Lino Bocchini. Seja muito bem-vindo, Lino. Obrigado. Boa tarde, Thalita. Boa tarde a todos. Olha só, no início do programa a gente mostrou um vídeo do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que dentro de um helicóptero acompanhado por atiradores de elite sobrevoa Angra dos Reis. Vamos dar uma olhada nesse vídeo de novo, que teve um probleminha lá no começo, vamos ver. Essa operação, segundo ele, foi para combater bandidos. Com a polícia militar, com a polícia civil, para acabar de vez com essa bandidagem que está aterrorizando a nossa cidade maravilhosa de Angra dos Reis. Fernando Jordão, tá aqui esse pessoal, ó. Aqui o pessoal da Core, nosso helicóptero. Vamos começar hoje. Hoje nós vamos começar a operação. Acabou a bagunça. Vamos colocar a ordem na casa. Vambora. Iniciando hoje uma operação aqui em Angra dos Reis, com a Core. Trouxe aqui nosso pessoal, delegado Baruque, delegado Marco Vinícius, prefeito Jordão. Vamos botar fim na bandidagem em Angra dos Reis. Acabou. Lino, a gente conversava com o escritor Milton Ratum na sexta-feira e a gente falava um pouco sobre essa ditadura institucionalizada. Então, essa caça ao livre pensar, cortes na educação, cerceamento à educação. Agora, você institucionalizar a pena de morte, você caçar suspeitos, matar suspeitas. O que é isso que a gente está vivendo? Difícil essa resposta de forma objetiva, mas assim... É um braço do que está acontecendo, dos mais horrorosos, dos que é mais possível ver o tipo de dano que pode trazer para a sociedade, né? Ele faz ali um discurso populista, né? Assim, acho até compreensível que parte da população tenha uma preocupação grande com a segurança, enfim, há de fato problemas de violência em diversos lugares do Brasil, mas obviamente não é com esse discurso, vamos lá, vou resolver, vou botar ordem na casa, vou subir no helicóptero, vou sair atirando e vou resolver. Claro, não só não resolve nada, como é absolutamente inconstitucional, né? Porque não existe pena de morte no Brasil, e mesmo se existisse em países onde há pena de morte, como os Estados Unidos ou a China, enfim, não é a mesma pessoa que decide quem é o criminoso, julga e executa a pena na hora, né? Assim, tem nesses países vários casos de penas de pessoas inocentes que foram condenadas à morte e não tem volta. Sim. Como a gente sabe. Enfim, e aí o pior é que ainda joga a polícia, que a polícia do Rio, enfim, ela não é composta, nenhuma polícia, não é só composta por maus policiais, né? Então ainda joga a população contra a polícia. Seja bom policial ou mau policial, porque se você tem um helicóptero sobrevoando e dando tiro na comunidade e em cima de supostos suspeitos, né, que tipo de sentimento que a comunidade vai ficar da polícia carioca? Ou de qualquer polícia que faça isso, né? Então ainda é ruim para o próprio policial, que vai ter ainda uma condição pior de trabalho, não vai resolver o problema, fora as questões mais óbvias colocadas pelo Milton Ratum e por você, aí que realmente é uma situação inaceitável. E não são casos isolados. Hoje, isso aconteceu no final de semana, agora parece que hoje já tem relatos de um helicóptero sobrevoando a favela da Maré, também atirando contra as pessoas. E a gente comentava aqui no começo do programa que são as favelas, são as periferias, são locais onde moram as pessoas mais pobres. Sim, ou seja, obviamente que quando você tem casos de crime detectados em áreas ricas, né, o próprio miliciano que foi preso a duas casas do presidente no condomínio da Barra da Tijuca dele, claro que ninguém imagina que vá um helicóptero sobrevoar aquele condomínio da Barra da Tijuca dando rajada de metralhadora como a gente acabou de assistir. Né? Então obviamente um tipo de ação que você só faz quando tem uma população, falando em português claro, pobre e preta. Sim. Né? Então assim, não há como tapar o sol com a peneira nesse caso, assim, infelizmente, não tem como dizer de outra forma. E não resolve o problema. Assim, além de ser inadmissível, de ser contra a Constituição, não resolve o problema e agrava ainda mais o problema do próprio policial, né?
Então seria interessante até que a própria polícia se rebelasse contra uma coisa dessa, na hora que um Witzel faz isso, ou que um Dória condecora os policiais que mais matam, enfim, em atitudes semelhantes, não ajuda, não resolve o problema da violência, piora o problema da população, é uma perseguição contra a população mais desfavorecida e ainda é ruim para a própria polícia. Enfim, não há nada de bom numa ação desse tipo. Sim. Eu não entendo por que o pessoal vota nesses caras. Eu vou para a segunda pergunta, senão, porque eu queria que você analisasse isso, Lino, porque cortes na educação, esse jantar que foi cancelado agora lá, Bolsonaro cancelou a ida dele aos Estados Unidos por conta desse boicote, a homenagem que ele receberia da Câmara de Comércio. O que sustenta Bolsonaro? Ele ainda tem essa base firme que o sustenta na presidência? Entre a população, acredito que tenha. Não que, claro, a popularidade dele vem derretendo. Sim. Né, nas redes mais próximas do candidato adversário ou que não votaram nele, claro, nunca teve esse suporte e tudo mais, mas eu acho que o grosso do voto bolsonarista era gente que queria, de uma forma torta, pode ser equivocada, enfim, podemos usar o adjetivo que for, mas estava querendo mudança, estava querendo uma vida melhor, estava cansada de tudo que está aí, digamos assim. Era como ele se apresentava. E essa população está derretendo, esse apoio está derretendo pouco a pouco. Mas eu ainda acho que ele ainda tem uma gordura para queimar razoável aí, assim. Ele está queimando esse estoque de popularidade rápido, mas infelizmente ainda tem. Acho que conforme a situação econômica não for mudando, não forem sendo criados empregos, que é o que está acontecendo, né? O desemprego está aumentando, a economia está patinando, estão revendo previsão de PIB e tudo mais, acredito que vai derreter um pouco mais a popularidade dele, porque infelizmente o grosso da população não se abala com isso que a gente acabou de assistir ali no Rio de Janeiro, que é uma notícia triste. Infelizmente. O que você acha que derruba Bolsonaro? A economia? Acho que sim, né? Acho que seria, ou eles vão fazer algumas atrapalhadas tão grandes e a briga entre eles vai ficar tão grande ali, tem uma briga de abutres lá pelo poder tão forte e mortal que talvez acabe inviabilizando também, né? Assim, mas se ele não entregar o que os financiadores dele estão querendo e tudo mais, que é a reforma da Previdência e outro tipo de compensação, digamos assim, pelo apoio que ele teve, eu acredito que possa ser o fim dele, mas a conferir. Queria que você comentasse também outra coisinha que saiu na semana passada, que foi a vai e vem da Damares, né? Se anunciou no momento que Damares pediu para a saída do ministério, porque estava cansado, não aguentava mais. Logo depois voltaram atrás nessa questão, ela falou que não é nada disso, que ela quer continuar. Houve também rumores de uma possível pedido de exoneração por parte de Sérgio Moro, ministro da Justiça. O que está acontecendo com os ministérios de Jair Bolsonaro? Bom, acho que são situações diferentes, né? Acho que no caso da Damares ainda há a conferir se vai sair ou não do governo. O ministro da Educação, o Vélez, disse que não ia sair, falaram que era mentira, que era fake news. Deu alguns dias e ele deixou o governo, né? Então, vamos ver ainda se no caso da Damares vai acontecer isso. É possível, porque a Damares, ela não tinha uma... Assim, ser ministro, para quem já esteve em Brasília, já circulou nos ministérios, é uma máquina gigantesca, assim. O ministério é uma coisa muito grande. O Ministério da Educação nem se fala, né? Mas, enfim, estamos falando da Damares. Então, você precisa de um preparo, de um estofo, de uma experiência, enfim, não é fácil estar ali segurando o ministério, assim. E a Damares foi posta ali, aparentemente, para representar, não sei, parcela de evangélicos ou algo do tipo, mas nem era dos líderes maiores, digamos, que essa parcela tinha. E veio como única mulher também, né? Sim, foi posta quase como uma cota, sei lá, alguma coisa do tipo, enfim. Então, não sei até que ponto que ela vai suportar realmente. Você está no ministério, você precisa ter couro grosso, digamos. Nada a ver, obviamente, com o fato dela ser mulher. Mas a Damares pode ser que acabe saindo, até porque ela não parece ser uma das ministras mais lúcidas, digamos. Sim. Olha só, tem uma outra informação que o general Vilas Boas, ex-comandante do Exército, finalmente reagiu à pancadaria da ala ulavista do governo em instituição. No Twitter, ele acusou o guru de Jair e das crianças de ser um Trotsky de direita e de falta de princípios básicos de educação e respeito. Olavo, segundo Vilas Boas, age no sentido de acentuar as divergências nacionais, uma sapatada que demorou a vir e que pegou feito barata também em Carlos, o príncipe Mentecapto. Os militares nunca foram tão humilhados quanto no governo do capitão.
O que você achou dessa resposta? Foi agora há pouco, né? Um pouco Foi. antes de começar o programa, se eu não me engano, eu vi isso no Twitter. Enfim, tem uma guerra aberta dentro do governo, o que é uma continuação do que a gente estava comentando agora há pouco, né? Uma guerra aberta entre militares e essa banda mais amalucada, digamos assim, vamos falar com as palavras corretas, né? Como bem definiu o ex-presidente até na entrevista dele. Né? Então, tá uma guerra muito grande ali pelo poder, né? Assim, entre os militares e essa parte chamada olavista, da qual fazem parte aí os filhos do presidente, né? Então... E onde ficam os bolsonaristas nisso tudo? Acho que são ambos. Eu acho que todos são bolsonaristas, de certa forma, né? A população, ou a população que... Aí eu sou a favor de estender a mão, né? Quando você vê muitas vezes... o nosso pessoal faz piada, fala assim, os bolsominions arrependidos e tudo mais, de fato. Mas eu acho que esses aí são as pessoas que precisam, de certa forma, estender a mão para essas pessoas. Assim, elas se equivocaram, elas tinham um desejo legítimo e genuíno de mudança, mas elas foram enganadas. Né? Foram enganadas, enfim, por N motivos que a gente podia ficar aqui falando horas seguidas. Mas acho que esses são talvez os bolsonaristas mais legítimos, o apoio orgânico que ele teve na população, em todas as camadas, em todos os estados, enfim. Afinal, quando você ganha uma eleição para presidente, você tem voto de todo mundo. Homem, mulher, branco, preto, rico, pobre, enfim. Do sul, do norte, infelizmente, não tem jeito. Acho que esses talvez sejam os bolsonaristas, mas que estão cada vez... mais arrependidos, de fato. Precisa estender a mão para essa turma. É importante o diálogo agora, né? Nesse momento. E mostrar para eles, assim, você se arrependeu, ótimo. Então, veja o porquê você cometeu esse erro e, por favor, não faça de novo. Não repita. Faremos algo melhor para o nosso país, né? Sim, claro. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.